Hoje tem Palmeiras na área, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já agora deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder nada, assim você fortalece bastante aqui o nosso trabalho, galera. Vamos lá, família, noite intensa aí de Libertadores, jogo cascudo contra o seu Porteño. O Palmeiras vem em uma certa estabilidade, mas é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né, pessoal? O Palmeiras está 17 jogos sem perder, né? A gente vem aí com diversos empates, uma equipe que não vem construindo bem os seus últimos jogos, mas enfim, o Palmeiras não perde a 17 jogos, galera. Isso é impressionante. É aquilo, né? A imprensa vende o que quer. E quando é contra o Palmeiras, meu amigo, você pode esperar o pior. E a gente tem que lembrar sempre os nossos dados, as nossas performances, as nossas notícias, o melhor do Palmeiras para estar apresentando e relembrando, pessoal. Vamos que vamos, porque esse jogo pode ser perigoso. A imprensa soltou aí que o Abel pode mudar 2 peças no time titular e a gente tem que ficar esperto aí com esse jogo, que pode impactar na nossa liderança aí do grupo na Libertadores. Pessoal, mas para agora o que tá rolando é o seguinte: nosso ataque tá um drama violento, não temos jogadores aí 100%, nossa zaga tá no limite. Então assim, Bruno Fux ainda não tá 100%, nós temos aí só o Gomes e o Murilo. Nós temos aí no final de semana jogo contra o Flamengo. Então assim, a gente tem uma sequência longa de jogos, uma correria dramática. O Palmeiras tem que se preparar não só para o próprio jogo, né, para o jogo seguinte, mas para os próximos jogos, né, pessoal? Porque se um desses caras se machuca hoje na zaga, o Palmeiras vai ter que improvisar, por exemplo, o Emiliano Martinez lá na zaga. Então assim, nós estamos muito aflitos, sofrendo com essa questão aí do departamento médico. É uma sobrecarga que a gente vem sofrendo. Isso aí é a maratona de jogos, pessoal, não tem como escapar disso. É um preço que a gente paga por estar em todas as competições. E é assim, o Abel vai ser obrigado a mexer em 2 posições diferentes aí contra o seu Porteño, porque se ele mantiver todos os titulares, o risco aí de estourar alguém pro resto da temporada é imenso, pessoal. E o Palmeiras tá jogando a vida na Libertadores, né? O quebra-cabeça aí visando todo o equilíbrio do jogo, né? O avanço da equipe nas oitavas da Libertadores, mas tem que pensar no Campeonato Brasileiro também, tem que manter a liderança lá no Brasileirão. Então, não pode ter desgaste na Libertadores, precisamos ganhar, não podemos perder os jogadores e precisamos do resultado. É um quebra-cabeça aí na cabeça do nosso querido Abel Ferreira. Nós não vamos poder contar aí com o Felipe Antos, porque machucou no último jogo. O Sousa também está lesionado, mas aí a gente vai ter o Alan, por exemplo, e o Maurício, que pode estar aí entre os titulares, pessoal. Além disso, o Paulinho vive aquele drama que a gente já conhece, voltou, mas não voltou. Ele tá aí fazendo aquele controle de carga, então o cara tá jogando aí 20 minutinhos para ir pegando o ritmo. É um baita jogador, quando ele tiver podendo jogar pelo menos um tempo todo, a gente vai sentir a diferença aí que esse cara pode fazer com a camisa do Verdão, sendo titular da equipe ou entrando no segundo tempo. De qualquer forma, é um jogador que é diferente e a gente precisa dele para o restante da temporada. E esse jogão de bola vai ser hoje, 9h30, no Allianz Parque. A gente precisa dessa vitória para garantir uma vaga já antecipada aí nas oitavas de final. Tem que fazer um jogo tranquilo, pessoal, sem muita força. Eu penso que o Palmeiras tem que entrar com mais vigor no primeiro tempo para garantir o resultado e depois administrar a partida. Vamos estar jogando em casa. Se garantir já esse resultado, a gente fica tranquilo para fazer uma manutenção no Brasileirão, visto que a gente vai fazer o jogo contra o Flamengo no final de semana, que aí é um jogo perigoso, né? Porque se perde ou empata, a imprensa ela sempre vem em cima do Palmeiras, mas é um jogo de administração. O Palmeiras tem que saber muito bem qual vai ser a estratégia para lidar no próximo jogo. E quando a gente acompanha ali o pessoal nas redes sociais, muita gente reclamando do Abel por conta das substituições que ele fez nos últimos jogos, falando que o Abel tá inventando moda, falando até sobre o Andreas Pereira, que jogou ali um pouco no ataque com o Flaco Lopes. Mas eu te pergunto, cara, quem que ele coloca? Não tem ninguém. Vai colocar o Luiz, cara. O Palmeiras hoje, por exemplo, no ataque não tem nenhuma peça de reposição. São sempre os mesmos. A gente tá sofrendo bastante aí com o departamento médico, jogadores lesionados. E isso, cara, é recorrente. Não tem como escapar. E é um desespero. Não tem outra opção. Eu preferi mesmo que ele colocasse lá o Andreas Pereira do que colocasse o Luiz. Vocês estão entendendo? Qual a diferença que o Luiz ia fazer pro Palmeiras ali? Então, assim, a gente tá sofrendo com essa questão aí.
precisando demais de um atacante substituto, um cara nem que seja mediano, mas com características similares a esses que estão como titular hoje na equipe, porque fora ele a gente só vai ter o Luigi, e o Luigi o cara não aguenta, não dá não, infelizmente o jogador ele não consegue suportar o que a gente precisa. Então acaba que a gente fica sem resposta, o time não consegue corresponder às expectativas. Às vezes a gente pode até conseguir construir uma jogada, mas infelizmente não consegue concretizar em gol, porque não temos referência ali no ataque. E quando a gente perde esses jogadores, aí a gente fica sem opção nenhuma, porque a gente nem constrói, nem ataca, nem faz nada. Então é uma manutenção aí estratégica que o Abel Ferreira tem que fazer para segurar esses jogadores, não perder para o restante da temporada por questões de lesão, e a gente fazer uma manutenção boa e a mais perfeita possível aí para conseguir garantir os nossos títulos esse ano, pessoal. E minha opinião sincera para vocês, hoje é um jogo de feijão com arroz mais uma vez. O Palmeiras tem que entrar para fazer uma vitória magra. Como eu disse anteriormente, a gente tem que saber agredir muito aí no primeiro tempo, com um pouco mais de intensidade, fazer o que é necessário, fazer 1-0, 2-0 e depois apenas aí administrar o placar, segurar a partida, porque esse jogo, essa vitória vai nos dar uma tranquilidade para seguir adiante no Brasileirão, fazer uma administração interessante lá e estratégica no Brasileirão, para depois a gente não ficar preocupado em avançar na Libertadores. Então hoje é um jogo para ganhar, mas com sabedoria e estratégia, sem muita loucura. O Palmeiras tem que se preservar fisicamente, né? Porque nós não podemos perder os nossos jogadores, e a diretoria tem que ficar esperta, porque nós precisamos de contratações para o restante da temporada. Esse finalzinho aqui de semestre, a gente tá passando sufoco por conta desses jogadores lesionados, e aí não temos peça de reposição. Palmeiras, com toda a grana que tem, tá errando na estratégia, e a gente não pode perder o campeonato por conta dessas coisas. Fica aí a minha opinião, manda nos comentários o que vocês acham sobre o jogo de hoje, qual placar que vocês acreditam, se o Palmeiras tem que entrar com força máxima, ou se tem que segurar o pé e pensar no Flamengo lá no final de semana. Pessoal, manda aqui, eu quero ouvir de vocês o que vocês estão achando sobre o Palmeiras. E pensem bem, o Palmeiras tem 17 jogos sem perder, pessoal. Isso é um número bastante bom e a gente não pode cair nas armadilhas da imprensa. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, semana abençoada. Valeu, é nóis, tchau!